Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. Hoje nós vamos falar sobre a importância das consultas, da rotina das consultas no médico pediatra para o desenvolvimento saudável da criança. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a doutora Heloísa Perry, médica pediatra aqui na cidade de Mococa. Pode rodar a vinheta. Oi, Elo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez. É muito bom ter você aqui com a gente. Oi, Mari, tudo bem? Obrigada mais uma vez. Eu adoro vir, adoro a nossa troca aqui. Ai, que bom também. E, Elo, hoje a gente vai falar sobre um tema importante, né? Que é o cuidado com a rotina da criança, enfim, dessa ida ao pediatra, do tempo que as mães têm que levar, enfim, acompanhar o crescimento do filho de forma adequada. Vamos né? lá. E aí, para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria que você me dissesse o que é puericultura. É exatamente isso que você falou, Mari. É essa avaliação que o pediatra faz da criança em relação ao crescimento e desenvolvimento. Só que a gente usa alguns marcos de idade, né? Então, existe uma periodicidade dessas consultas, mas basicamente a gente vai estar avaliando o crescimento e o desenvolvimento da criança. E, Elo, hoje, as mães, elas já podem se organizar para estar indo ao pediatra antes mesmo do bebê nascer. Sim. Como é a forma mais indicada para que a mãe faça a primeira consulta no pediatra? Hoje, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a primeira consulta com o pediatra deveria ocorrer ainda durante a gestação. Então, no último trimestre, ali entre 34 e 36 semanas, para mãe conhecer mesmo o pediatra que vai acompanhar o seu filho. E até ver se é com esse mesmo que ela vai querer, né? Que acompanhe. E aí, é uma consulta bem gostosa, uma consulta que a gente vai conversar. Eu vou perguntar um pouquinho, né, dos hábitos de vida dessa gestante. Então, alimentação, atividade física, doença, medicação. A gente vai conhecer essa parte, mas também vou apresentar o que vai ser feito com o recém-nascido na maternidade, né, que são feitos alguns testes. Então, o teste do olhinho, o teste da orelhinha, do coraçãozinho. A gente vai conversar sobre o que é isso, né? Os cuidados com o recém-nascido. Uso sabonete? Não uso sabonete? Qual sabonete? Posso cortar a unha? Porque são dúvidas que vão surgindo depois que a criança nasce, né? Exatamente. Então, é mais uma conversa mesmo. Acaba sendo bem informal. É bem gostosa essa conversa, porque acaba tirando dúvidas e melhorando um pouquinho essa angústia, diminuindo um pouquinho essa angústia do novo, né? A ansiedade, né? E, na verdade, a mãe tá tão preocupada com o enxoval que, às vezes, ela esquece, né? De se preocupar um pouco com o que vai acontecer a hora que a criança nascer. Mas até em relação ao enxoval, eu entrego na minha primeira consulta, ou entrego impresso ou mando em PDF no telefone, um guia da mala do bebê. Tanto a mala do bebê quanto a mala da mãe. Porque às vezes a gente monta todos os kitzinhos. Hoje vem aqueles saquinhos, né? Pra montar o kit. Então, o kit número 1, que é a primeira troca do bebê. Kit 2, kit 3. E aí tem mãe que não coloca a fralda dentro do kit. Então, seria uma coisa básica, né? E aí eu falo, então vamos colocar uma fralda aqui, já montou a mala, não montou a mala, como que tá? Vamos pôr uma mantinha. Eu mesma esqueci de levar a manta no parto do meu segundo filho. Então não foi nem uma coisa de iniciante, né? Eu não levei a manta no segundo. Se eu Deu tivesse um lapso. Esqueceu de olhar a tabelinha para fazer. Eu montei a tabela para as minhas pacientes e eu mesma não usei. Esqueceu. Um checklist, né? Colocou, faz um ok, né? Eu usei esse checklist para fazer a mala. Só errei numa coisa, a gente sempre erra. Sempre. Coloquei um vestido, minha roupa de saída de maternidade, coloquei um vestido fechado que não tinha por onde abrir. E aí essa criança veio chorando do hospital no carro até chegar em casa. Como que eu ia erguer a roupa? Inteira, vestido, né? Então, assim, são detalhes que nós, assim, se a mãe do segundo filho erra, imagina do primeiro, né? Então, às vezes a gente pensa, que bobeira. Não é bobeira. A gente erra no básico. É verdade. No bem básico mesmo. Como que eu coloquei um vestido fechado, gente? Mas por quê? Isso não fazia parte da minha rotina. Não. Então, até aquele momento, qualquer roupa que eu colocasse, tava ok.
E eu escolhi aquilo que estava me servindo, né? É outro ponto importante, é um detalhe, né? E aí era pandemia, né? Você não foi comprar uma roupa para sair da maternidade porque você não ia ver ninguém. Então, era o que estava me servindo e deu ruim. Elô, e de quanto em quanto tempo é o ideal, o correto, a mãezinha levar o filho para a consulta com o pediatra? Na primeira semana de vida, então, o ideal é que aconteça pelo menos uma consulta, tá? Então, até 7 dias de vida. De 7 a 15 dias de vida, ali na segunda semana, a gente vai avaliar se é um bebê que a mãe tá exigindo mais cuidado com a amamentação, se é um bebê que perdeu um pouco mais de peso, né? Porque todos os bebês perdem peso quando nascem. Então, isso a gente vai controlando. A gente avalia se tem necessidade de, com 15 dias de vida, ver ele novamente. Senão, a gente vai passar para consultas mensais. Todo ano, durante o primeiro ano da criança, ele passa uma vez por mês no pediatra. Até porque a gente vai orientar as vacinas, né? Que às vezes são mensais. A gente vai ver os marcos de desenvolvimento, se aquela criança está dentro do esperado. E depois do primeiro ano de vida, do primeiro ao segundo, né, nesse mais breve, a gente faz a cada 3 meses. De 2 anos a 5 anos, a gente vai fazer a cada 6 meses. E a partir dos 5 anos, a consulta é anual. Entendi. E Elô, o que é avaliado nessas consultas de rotina? A gente vai ver peso, a altura, a gente vai avaliar a amamentação e alimentação e suplementação vitamínica, né? Então, desde o bebezinho que recebe ali a vitamina D, o sulfato ferroso, tudo isso a gente avalia. A gente avalia o sono desse bebê, se ele pratica atividade, se a criança pratica atividade física, como que tá o hábito intestinal, o hábito urinário, checar a caderneta de vacinação, são todas checklists também, né? Que a gente vai conversando e eu vou ali anotando e criando o prontuário dessa criança. E a mãe deve levar a criança, mesmo que ela não esteja apresentando nenhum tipo de problema de saúde, enfim, né? Nós, pediatras, estamos ali tanto para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança, que não vai estar manifestando nenhum outro sinal, né? Nenhuma queixa, mas a gente está ali também para uma consulta de urgência, né? Apareceu uma febre persistente, está com uma dor de garganta, a gente está ali para isso também. E a gente pode até comparar essas consultas com as nossas consultas de rotina, que a gente geralmente faz uma vez ao ano, que é o nosso check-up, né? Exatamente. Que a gente faz todo também o acompanhamento da nossa saúde. Claro, cada um ao seu modo, né? No seu tempo. Sim. Mas seria basicamente isso. Da mesma forma que os pais se cuidam, devem também preocupar com os cuidados com o filho. Até porque a criança tem muito mais vacina que a gente. Tem muito mais detalhes do que a gente, né? Que a gente já passou, né? Sim. E assim, a gente tem que avaliar o crescimento. A criança tá crescendo. Nossa, ótimo. Mas quanto ela tá crescendo? Porque até isso a gente faz conta de quanto ela tá crescendo por ano, quanto ela tá ganhando de peso. Teve um ganho exagerado? Teve um baixo ganho de peso? Ou a velocidade de crescimento tá fora da normalidade? Por que tá acontecendo isso? Aí a gente vai puxar para alimentação, né? Às vezes a gente chega no contrário, né? A mãe chega ali com queixa da imunidade, porque a criança fica doente várias vezes e leva lá porque acha que tem algum problema de imunidade. Mas aí a gente tenta fazer mesmo a mesma consulta da puericultura para a gente conhecer a criança. Então a gente vai ver que não é só a imunidade, é uma alimentação, é uma falta de exercício físico, é um excesso de tela. Então tudo isso a gente vai avaliar. Entendi. Na verdade, você torna uma amiga ali, né? Para entender como que funciona dentro da casa daquela criança. Vai além só de uma avaliação médica, né? Exatamente. Física. E até porque a gente vai dar muito palpite, né? A gente vai invadir muito essa casa. Porque ali, na criança, que a gente tem a chance de mudar e a criança crescer mais saudável, um adulto mais saudável. Então, a gente vai invadir a intimidade da família, sim. E se for preciso mudar alguma coisa, eu vou falar também.
tem. Vai dar umas bronquinhas básicas. Às vezes tem. E, Elô, sua consulta é muito completa, porque além de você trazer esse atendimento da saúde física, do desenvolvimento, crescimento da criança, você também dá muitas dicas importantes. Vem desde uma dica da mala, da mãe, né, da criança na hora do momento do nascimento, mas também da alimentação dessa criança, que você ensina muito às mães. Como que são essas dicas que você traz durante a sua consulta? Mari, eu tento sempre, assim, a gente ajusta em relação à idade, e eu tento trazer as minhas angústias, né? Quais foram as minhas dificuldades na amamentação, então, o que eu fiz para solucionar, nem sempre é coisa que está em livro, né? Mas são soluções para alguns problemas. Então, uma mãe que está amamentando, como que a gente pode fazer? Uma mãe que vai voltar a trabalhar, tem que ordenhar aquele leite para oferecer para o bebê? Como que a gente vai programar a ordenha? Agora eu tô na fase da lancheira, né? Uhum. O João Pedro tá com 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses. Então, montar a lancheira é um desafio. É um desafio dentro de casa, porque você tem que ter uma criatividade para manter aquela lancheira diferente e saudável. E um desafio porque o seu filho vai estar encontrando outros tipos de alimentos ali na escola, né? Esses dias o João me falou assim, comi uma bolacha de chocolate. Eu falei, mas onde que você comeu? Aí ele falou assim, a fulana deu, que era uma amiguinha. Ela falou assim, aí ele falou, mas eu comi todo o meu lanche antes. Falei, então tudo bem, né? Porque ele comeu a fruta que eu mandei. Que aí eu tento mostrar pra mãe que dá pra gente mandar uma porção de proteína, uma porção de carboidrato e uma porção de fruta. Todas as vezes, assim. E, na verdade, esse contato é difícil, né? Porque a criança tem essa curiosidade, vai acabar, de repente, compartilhando o lanche com um amigo, né? Então, também não dá pra gente entrar numa neura, né? Então, ele é difícil, esse contato, mas é essencial. Porque a criança tem que ver que tem diferente, né? Uhum. E tem que conhecer alguma coisa, coisas mais palatáveis também, né? O que não pode deixar é que seja uma rotina. Não deixar que o danoninho seja a rotina, mas provar uma vez não tem problema nenhum, né? Uhum. Qual que é um tipo, já que o danoninho não é uma boa opção, teria algum tipo de iogurte que a criança poderia incluir na lancheira? Os iogurtes naturais, né? O que é natural, que é só de leite e fermento. E aí a mãe pode bater com uma fruta. Tipo aquele 2 ingredientes. Exatamente, é esse de 2 ingredientes. E aí bate com uma fruta, põe uma chia, pedacinho de castanha. Vamos ver qual a idade da criança, né? Para ver se não tem risco de engasgo com uma castanha, por exemplo. Mas ou bate, faz aquela farofinha de castanha, põe no iogurte. Tem algumas opções, né? E, Elô, na sua consulta você também dá dicas sobre primeiros socorros? Sim, principalmente o de engasgo, né? Uhum. Eu gosto de mostrar para as famílias que vão as manobras de desengasgo, porque todo mundo tem que saber. A gente já conversou, né, em outro podcast. Quem cuida de criança tem que saber manobra de desengasgo. É muito importante, né? Então, por isso que eu falo que a sua consulta acaba sendo bem completa, porque traz todas essas informações complementares que vão além de tão e somente o peso da criança, a altura da criança. Tá tudo bem, pode ir, volta daqui um mês. E assim, a gente vai dividindo cada informação pela fase da criança mesmo. O bebê, a manobra de desengasgo, então a gente vai conversar ali nas consultas de introdução alimentar ou na segunda consulta, de montar lancheira para esse pré-escolar ou esse escolar que tá indo para escola, então a gente divide tudo em relação à idade também. E, Elô, nas consultas, nessas de rotina, quais são as preocupações mais comuns dos pais sobre o desenvolvimento do filho que você observa? Eu acho que crescimento é desenvolvimento, né? Quando a criança é mais magrinha, isso é uma preocupação. Até mais os pais se preocupam muito mais quando a criança está aparentemente abaixo do peso do que com crianças acima do peso. Mais preocupado com os mais magros. Eu recebo muito mais mãe falando assim, eu acho tão magrinha, eu acho tão magrinha. Então, isso é uma preocupação. Mas ninguém chega falando assim, doutora, tô achando que tá gordo, o que a gente vai fazer? Esse é mais difícil. Então, em relação ao peso,
Em relação ao desenvolvimento, algumas perguntam, e, assim, de ansiedade, irritabilidade, ali na fase dos 2 anos, na fase de birra, muitas procuram para perguntar se é normal, se tá normal, né? Aquela birra exagerada. Sono é um desafio grande também. Mas é o que eu falo na minha consulta de 3 meses de vida. A gente tem que criar rotina de sono. Criança que tem rotina de sono desde bebezinha é uma criança que vai ter rotina melhor para sempre. É lógico que a gente não vai garantir 100%, né? Mas tem uma melhor rotina para frente. Mas a rotina de sono que não foi implementada lá quando era bebezinho, até qual idade é possível fazer? É difícil a gente colocar um marco de idade, porque cada organismo trabalha de uma forma, né? Uma criança não é máquina. Mas a gente pode implementar a rotina na consulta que a mãe chegar com a queixa. Então, chegou ali uma criança de 4 anos, a mãe fala: ai, doutora, ela dorme tarde. Vamos ver por quê. Ela tá dormindo tarde por quê? Porque tá usando o celular? Então, vamos tirar o celular, vamos colocar uma história. Então, a gente já mexeu nessa rotina, né? A gente tirou uma luz artificial, tirou um estímulo visual e colocou um livro. Então, isso tudo vai mudando. Ah, mas ela gosta de tomar leite. Tá, mas a gente pode colocar um leite, levanta, escova o dente, depois lê o livro. Então, vai adaptando pro dia a dia dessa criança. E você falando do leite, a criança, ela tem que tomar o leite todos os dias até qual idade? Não existe marco também, tá? A gente chama na pediatria de lactente até 2 anos de idade. Então, até 1 ano de idade, o leite ainda é mais importante do que o alimento, né? Porque de 6 meses a 1 ano, ele tá estabelecendo, tá conhecendo essas comidas. Então, até 1 ano, o leite é mais importante. Mas eu também brinco que o humano é o único que desmama sem parar de mamar, né? Uhum. Que a gente continua tomando leite até a fase adulta. Então, também avaliar quanto de cálcio que essa criança está ingerindo com outros alimentos. Existe a necessidade de suplementação ou não. E tudo isso a gente vai avaliar durante a consulta. É uma consulta de quantas horas? É tanta coisa, gente. Depende. É porque isso você vai ver que cada queixa está relacionada a alguma idade. Então, focar ali de 4 meses, a amamentação já está bem estabelecida. Então, a gente vai estimular muito mais brincadeiras, né? Que é o tummy time, com 4 meses. Mas 6 meses é a introdução alimentar. Então, a gente vai focar nisso. 1 ano tem as novas vacinas, mas tem novas habilidades. Então, depende da consulta mesmo. Até o tempo da consulta. Tempo que a gente vai conversar vai variar. E é tão engraçado porque assim, a mãe, vamos supor, vamos pensar numa consulta na fase da introdução alimentar. Uhum. Então, lá você vai orientar os pais sobre essa alimentação saudável no momento da introdução alimentar. Só que dessa fase, vamos supor, nos 6 meses, 1 ano já muda completamente. Quando a criança fizer 2, gente, muda mais um pouco. Quando ela fizer 3, muda mais ainda. Quando ela fizer 4, então é o marco já não sabe mais nada. Volta, ela começa tudo de novo. Então, na verdade, sempre, em todas essas consultas, você faz essa orientação para os pais? Tento fazer sim. Porque, como a gente conversou naquela consulta, né, que eu fui, a criança... ela muda muito, ela gostava, de repente ela não gosta mais. Sim. Ela comia e ela parou de comer. E a melhor forma da gente fazer as substituições. E ela tem 2 marcos de seletividade, com 2 anos de idade e com 4 anos de idade. Só que é o que a gente fala, se deixar de oferecer, aí que a criança vai deixar de comer mesmo. E não reforçar a ideia da criança. Por exemplo, ela parou de comer tomate. Fala assim, eu não gosto de tomate. Aí se uma avó, uma tia for servir o prato da criança e perguntar, põe tomate, se a mãe falar, ai, não precisa pôr tomate que ele não gosta, a mãe vai estar reforçando uma ideia, né? Que às vezes a criança nem provou o tomate ainda. Exatamente. São fases, né? Por isso a importância da gente estar sempre atualizando. Não a mãe achar que ela foi... eu já sei, né? Eu já fiz a consulta da introdução alimentar e daqui em diante eu sei alimentar meu filho, né? Quando, na verdade, lá na frente ela vai ver que ela vai ter vários desafios, né? Que é importante a gente ter um profissional para ajudar a gente. Elô, qual é
o papel dos pais durante a consulta e como eles podem se preparar da melhor forma para ir à consulta? Bom, o papel é mesmo levar a criança e estar aberto para escutar, né? Porque não adianta a gente ir até um médico, pedir ajuda para alguma coisa e não encarar essa briga. Eu recebo muita mãe falando, tá difícil para comer. Aí não tá comendo isso. Aí eu falo, mas você tá oferecendo uma mamadeira depois? Tô. Então vamos mudar? Então, vamos encarar essa briga, vamos comprar a briga junto. Então, os pais têm que estar abertos. E outra coisa para se preparar para a consulta que a gente, às vezes, nunca pensa. Mas, assim, é uma criança que tem algum problema de saúde, que toma alguma medicação, então levar receitas antigas, levar exames antigos. É uma criança que ficou internada, levar o resumo de alta, as medicações que foram feitas durante a internação. Então, tudo isso entra no preparo também. E no preparo para a criança, nunca usar o médico como um castigo. Do tipo, eu vou te levar lá no doutor, hein? Como se fosse uma coisa ruim ir até lá. Ou, hoje você vai ter que tomar uma vacina, uma injeção. Então, assim, se você não ficar quieto, a doutora vai te dar uma injeção. Não, eu não vou dar injeção em ninguém, primeiro de tudo. Porque ali é uma consulta, nem injeção eu tenho ali, né? E não usar como ameaça, porque senão a criança vai sentir. A gente tem que se colocar no lugar da criança. Muitas vezes elas estão doentes. Aí elas estão doentes, dor no corpo, já quer ficar mais aconchegada na mãe, quer ficar mais quietinha. Aí a mãe tira ela do ambiente para levar num outro ambiente, que é o consultório médico, que às vezes ela nunca foi. Às vezes ela não me conhece. Então pensa, você estava doente, saiu da sua casa para ir para um lugar que você não queria ir. E vai encontrar uma pessoa que você não conhece para te tirar do colo da sua mãe, tirar sua roupa e te examinar. Se a gente for pensar esse lado da criança, é muito desagradável. Não, né? Se a gente parar e pensar na gente, a gente se sente 100% confortável de chegar no médico e tirar a roupa? Não. Para eles... examinar a gente. Então, a gente falo por mim, a gente sente um certo desconforto. Sim, eu acho que é natural, difícil quem se sinta 100% fala, nossa, eu tô super à vontade. A gente pega os homens quando vão no urologista e as mulheres quando vão no ginecologista, né? A gente existe, a gente vai, claro, a gente precisa ir, mas a gente sente desconforto. É que hoje a gente tem a maturidade para entender que precisa, né? Mas a criança já tá num estado ali de debilidade, né? Já tá doente e a gente tá tirando ela da zona de conforto e colocando para um exame físico, já vai ser ruim para ela. E se você usar isso ainda para tentar controlar um choro, tentar controlar uma birra, é pior, né? Ela já vai pro médico pensando em todas as vezes que a mãe ameaçou ela do que iria acontecer no médico. Exatamente. Né? A vacina, eu não sei, né? É difícil, é uma parte um pouco mais difícil. Eu ainda não conheci uma criança que foi sorrindo tomar vacina. Mas é uma parte mais difícil. Mas em relação às consultas de rotina, já são muito mais tranquilas, né? Pra gente poder fazer. Sem dúvida. E Elô, teria mais alguma dica que você deixaria para os pais anotar as perguntas que eles têm de dúvida para levar na hora da consulta? Isso é uma boa, né? A gente tem sempre o celular na palma da nossa mão, então dúvidas surgem a todo momento. Então escreve ali, faz um bloco de notas no telefone, escreve e leva na consulta. Não sai da consulta, manda mensagem no celular da doutora, perguntando tudo que esqueceu. Você tem o nosso celular, mas também a gente tem as nossas crianças, né? Então às vezes demora um pouco para responder, acaba passando. Elô, muito obrigada. Imagina, mais uma vez por estar aqui com a gente, tirar as dúvidas. E, gente, o Instagram da Elô tá cheio de dicas. Lá você pode acompanhar o trabalho dela e também o telefone do contato, do consultório, né? O endereço de onde ela está atendendo aqui na cidade de Mococa, mas ela atende toda a região. Também dá plantão hoje, né, Elô? Todo plantão. Tá no hospital. Na Santa Casa. Na Santa Casa. Então, gente, a doutora Elô também hoje atende pela Unimed, aqui em Mococa, e outros convênios. Sim. Né, Elô? Tenho parceria, então, com as funerárias, com a ADECOM e alguns sindicatos. Muito bom. Então, não tem desculpa para não agendar a sua consulta, inclusive a sua consulta do pré-natal. O Instagram da Elô tá no QR Code aqui em cima e lá você pode acompanhar o trabalho dela e conhecer um pouquinho mais sobre ela com os bebês dela. Muitas dicas, né, Elô? Tem sim. Curte, compartilha o nosso canal, nosso Instagram e esse episódio e até a próxima.